E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, turma, hoje iremos iniciar a nossa primeira unidade do livro 2, ou seja, estamos iniciando o nosso segundo bimestre, tá? Essa nossa primeira unidade, eu espero que vocês estejam vendo esse slide, tá? Espero muito que dê certo. Mas tem como tema o mapa no... Desculpa, o Brasil no mapa do mundo. Só que antes de a gente falar de forma mais específica sobre o Brasil, ele vai falar sobre os continentes e os oceanos. Na aula de hoje, a gente vai dar uma ênfase apenas nos continentes. Na aula que vem, nos oceanos e, enfim, no Brasil. Tá certo? Antes de a gente falar um pouco mais detalhado sobre os continentes, vamos falar um pouco sobre o nosso planeta Terra, uma forma bem resumida. Então, o nosso planeta Terra, ele a contar com a partir do Sol, ele está em terceiro, tá? Então, terceiro na ordem do nosso sistema solar, ok? E nele encontramos a água em estado líquido, mas essa água em estado líquido que a gente chama de hidrosfera. Porém, não é a única esfera que existe. Também temos a litosfera, que é a parte mais sólida do nosso planeta, e temos também a atmosfera, que é a parte gasosa. E aí encontramos o nosso satélite natural, que é a Lua, ok? Vamos lá, então. Se vocês estiverem vendo aí o mapa, se não for possível essa visualização, coloque aí no Google os continentes. Ou então, tem aí acesso, eu acredito que todo mundo tem acesso aí ao livro digital. Então, coloque aí na página 349 e vocês irão ver todos os continentes, que são 6, não esqueçam disso. Quantos continentes? 6 continentes, ok? E aí eu vou falar de cada um de forma em ordem do maior para o menor, ok? Vamos lá. A Ásia, em primeiro lugar, porque ela é considerada a maior em relação à sua extensão territorial, tá? Aqui, quando eu falo em maior, eu estou me referindo a território, ok? Não é população, não. É território mesmo. E aí, vocês lembram que a Terra é dividida tanto de parte leste a oeste, como os hemisférios de norte ao sul. E a gente vai perceber que a Ásia está totalmente localizada no hemisfério norte. Por que eu estou dando essa ênfase? Vocês irão perceber que existem 2 continentes que a sua extensão territorial ela vai acabar se distribuindo nos 2 hemisférios, tanto no norte como no sul, tá? E aí a Ásia ela está totalmente no hemisfério norte. E quando se refere a leste ou a oeste ou ao Oriente ou ao Ocidente, iremos perceber que a Ásia está totalmente localizada no Oriente, ok? Vejam aí, se estiver visualizando aí o meu mapa, eu estou com a setinha totalmente no continente asiático, tá? E que a gente pode falar mais sobre este continente. A sua extensão territorial, gente, que vai de 43 milhões, né, um pouco mais de 43 milhões, 43 milhões 608 mil quilômetros quadrados, que aí tem uma porcentagem de 29,13%, né? Quase 30%, é muita coisa. E aí, o que a gente tem mais para falar sobre este continente? Temos aí os países que têm uma extensão territorial muito extensa, que é a Rússia. A gente vai ter 2 países que ele são considerados os países mais populosos do mundo, que é a Índia e a China, ok? Se encontra na Ásia. Vamos ter também a Cordilheira do Himalaia, que cordilheira é conjunto de montanhas, tá? Cordilheira, quando ouvirem isso, Cordilheira do Himalaia, Cordilheira dos Andes, epa, está se referindo a montanhas, beleza? E no Cordilheira do Himalaia,
ele se encontra o ponto mais alto do mundo. E esse ponto mais alto do mundo é o Monte do Everest. E esse Monte do Everest, onde ele se localiza? Cordilheira do Himalaia. E onde é que a Cordilheira do Himalaia se encontra? No continente asiático. Ok? Próximo slide. Aqui teremos o Mar Morto. Esse Mar Morto é considerado assim, a maior depressão absoluta do mundo, tá? Que ele está aí abaixo de 400 metros, tá? Olha aí a minha concordância. Sai abaixo de 400 metros, abaixo do nível do mar. Não sei se vocês lembram, mas quanto equivale o nível do mar? E aí? O nível do mar, gente, ele é igual a zero. Agora, imaginem uma coisa. Eu tenho zero aqui, né, que é o nível do mar. E aí, esse Mar Morto, ele está abaixo. Quando vocês chegarem a 400 metros abaixo desse zero aqui, ó, pronto, chegaram no Mar Morto, beleza? É mais ou menos para ter uma ideia. Quanto equivale essa depressão absoluta aí, ok? Tá, outra coisa, por que Mar Morto? Por conta da quantidade de sal que nele contém, e aí é impossível a sobrevivência né? Não tem como um ser sobreviver nessa quantidade aí de sal. Vamos lá, então, para... Se antes de a gente ir para o outro continente, vamos falar um pouco sobre a sua população. Que vocês viram que ele contém, né, as maiores populações, os países com as maiores populações do mundo. Ele contém também 45 países. Não é o continente que contém mais países, tá? Não é porque ele é considerado o maior em extensão que isso vai considerar que ele também contém mais países. Não é isso, tá? Não vamos misturar as coisas. Deixa eu ver o que eu posso falar mais sobre esse continente. Por enquanto, só isso. Vamos lá para a América. A América, preste bem atenção em uma coisa, que a América, ela está aqui totalmente a oeste, tá? Então, ela é considerado o continente na parte ocidental. E tem um detalhe aí, a América, ela é um continente que a sua distribuição vai do norte ao sul, ou seja, ela ocupa os dois hemisférios, ok? E ela tem uma subdivisãozinha aí, que é América do Norte, América Central e América do Sul, ok? E além disso, ela tem mais duas divisões, que é considerada divisão em questão da sua colonização, beleza? Como assim, professora? Vejam só. Vocês iriam perceber aí, vocês já viram aí ao longo dos estudos em história, que a América, ela foi colonizada por vários países, tá? E aí, os britânicos que foi um dos países que colonizou aqui a América. Eles ficaram aqui mais ao norte, tá? Então, aqui o Canadá e os Estados Unidos, eles que colonizaram essa parte. Então, essa parte desse território é considerado anglo-saxônico, tá? E a parte que foi colonizada pelos portugueses, pelos franceses, pelos espanhóis, essa parte aí, que foi colonizada pelo todo o resto aqui do território, é considerado de latino, ok? Nessa parte também da América se encontra as Cordilheiras dos Andes. Cordilheira dos Andes, gente, tem um ponto aí mais alto, que é considerado o ponto mais alto aqui da América. Porém, ela só perde para o Monte Everest, que é o Aconcagua, tá? Que ele está localizado na Cordilheira dos Andes
e ele só perde apenas para o Monte Everest. Deixa eu ver mais o que eu posso falar sobre este continente. Sim, quantos países ele contém, professora? Esse país ele contém 35 países, ok? E ele, além dessa quantidade aí de países, tem uma coisa para falar sobre um país chamado México. O México, em questão da sua localização, às vezes acaba confundindo muito. O México, em questão de como eu posso dizer, de território, ele é considerado ao norte, tá? Mas em questão de colonização, ele é considerado a sua localização no centro da América. Deu para compreender, né? Isso por quê? Porque ele foi colonizado pelos espanhóis. Então, ele é considerado um país latino, tá certo? Vamos então agora para o terceiro país considerado na colocação em terceiro lugar, tá? Que é a África. A África, ela tem um pouco mais de 30 milhões de extensão territorial, ok? E nela está localizado o deserto do Saara. Esse deserto do Saara, é bom vocês não confundirem uma coisa aí. Esse deserto, ele é considerado maior, ok? O maior em questão de maiores temperaturas. Só que existe um deserto, que é o deserto da Antártida, que ele também é considerado maior. No quesito de deserto, a Antártida, ela ganha. Porém, em elevada temperatura, quem está aí no ápice, né, considerado maior, é o deserto do Saara, ok? E aí, o que que acontece? Na África, tem 54 países, ele é considerado o continente que existe os maiores diversos em questão de etnias, ou seja, de raça, variados tipos de pessoas, ok? E ele, gente, tem um grande índice de pobreza, que vai acabar tendo uma consequência aí de mortes, né? De várias pessoas, inclusive e principalmente de crianças. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. O continente tem 54 países e contém os países que com um índice muito grande de pobreza. Temos a Antártida, enfim, que está em quarto lugar, que ela é um continente muito congelado. Esse continente não existe população nativa. Como assim população nativa? Uma população que tem um objetivo de chegar lá, de construir uma família. Não. As pessoas que vão lá, que chegam lá, são pessoas com apenas um objetivo. Qual é esse objetivo? O objetivo de fazer pesquisa. Passam um período de tempo lá e depois vão embora, ok? É um período sazonal, ok? Então, e lá existe também a questão do Tratado da Antártida, que são 12 países, inclusive o Brasil, que tem esse objetivo aí de fazer pesquisas científicas. Vamos lá então para a Europa. A Europa está em quinto lugar como o país em questão de extensão territorial. E a Europa, gente, deixa eu ver aqui a questão da sua extensão territorial, que ela tem um pouco mais de 10 milhões em quilômetros quadrados, que tem uma porcentagem aí de 7%, tá? Deixa eu ver aqui alguma coisa sobre a Europa. Tomara que essa coisa aqui dê certo, porque eu já gravei várias e deu vários problemas. Acho que tem encerrando aqui. Então, a Europa, como eu já disse, ela tem um pouco mais de 10 milhões
de extensão territorial. Nela há importantes cadeias montanhosas, como os Alpes e os Pirineus e os Balcãs. Apresenta também grande área de planície, chamada Planície Europeia, com considerável rede hidrográfica e solos férteis, tá? A Europa atualmente tem um total de países, chega aí a 50 países, foi um palco dos maiores conflitos do século XX, que foi a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Nesse continente se constitui e se expandiu o sistema capitalista e seus valores econômicos, sociais, políticos e culturais, e na atualidade é reconhecida pelo fato de que a maioria de seus países apresentam altos índices de qualidade de vida, e eis aí uma diferença em relação ao continente africano. Vamos lá falar sobre a Oceania. A Oceania é o mais novo continente entre todos, ele é o mais novo e é o menor, com 9 milhões de quilômetros quadrados. A Oceania, ela é considerada um continente insular. O que é um continente insular? Refere às áreas terrestres nos oceanos, que é circundada por águas, tá? E, de forma mais específica, na ciência geográfica, é um termo utilizado para se referir a uma ilha ou um conjunto de ilhas. Ela foi colonizada no fim do século XVIII, é formada por 16 países, entre eles a Austrália, Nova Zelândia, e ela tem, o país australiano, tem aí uma área de 7,74 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, um país só da própria Oceania tem quase a totalidade do próprio continente, né? Então, percebe aí o quão extenso esse país ele é em relação à sua própria localização. É chamado de continente-ilha em virtude de sua grande extensão territorial, que corresponde a 86% da área da Oceania. E as outras ilhas do continente podem ser divididas em Melanésia, Micronésia e Polinésia. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Fazendo um breve resumo, não esqueçam que existe apenas 6 continentes, tá? E não 4 ou 5. E lembre-se bem em relação da ordem desses continentes, ok? A ordem que eu falei aqui, ela vai sempre do maior para o menor. Então, se o último continente que eu falei foi a Oceania, isso quer dizer que ele é o menor em sua extensão territorial do que, por exemplo, a Ásia, que a Ásia está em primeiro lugar. Beleza? Então, até a próxima e tchau, tchau.